Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Jonathan Guilherme de Oliveira Cunha, sou estudante do curso de Ciências da Computação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Estou aqui hoje para apresentar a vocês uma aplicação do Caixeiro Viajante na entrega de vacinas do vírus da Covid-19. Essa aplicação ela faz parte de um projeto de extensão orientado pela professora doutora Érica Patrícia Dantas de Oliveira Guasi. Nossa apresentação começará com o levantamento dos dados. Nosso objetivo aqui é demonstrar uma aplicação real da teoria dos grafos, apresentando um problema em que desejamos realizar a entrega de vacinas do vírus da Covid-19 em uma região escolhida. Para tanto, nos baseamos no problema do caixeiro viajante e utilizaremos as ferramentas disponíveis na teoria dos grafos. A gente ressalta que a abordagem nos propicia a obtenção de uma solução viável para o problema, porém, essa solução pode ou não ser ótima. Então, modelando o problema, a região escolhida foi a 11ª Regional de Saúde do Paraná, cuja sede é a cidade de Campo Mourão. Então aqui na imagem a gente pode ver a 11ª Regional de Saúde do Paraná. Algumas decisões importantes para a modelagem desta região em grafos é que a gente considerou como cada cidade do mapa um vértice do nosso grafo e as arestas elas foram obtidas analisando as rodovias entre as cidades. E as suas valorações foi considerada somente a distância em quilômetro entre elas. E como que essa valoração foi obtida? Todas as distâncias entre as cidades e, consequentemente, no grafo, foram obtidas utilizando o website do Google Maps. Ou seja, eu pesquisei a distância da cidade X para a cidade Y, e dessa forma obtive a valoração da nossa aresta. Dado essas restrições, aqui temos o nosso grafo obtido a partir do mapa da 11ª Regional, o grafo que será utilizado para essa aplicação. Partimos então para a resolução do problema, onde apresentaremos o algoritmo de Dijkstra e o problema do caixeiro viajante. O algoritmo de Dijkstra é uma rotina utilizada para encontrar os caminhos mínimos de um vértice S, pertencente ao conjunto de vértices do grafo, aos demais vértices do grafo. A gente destaca que esse algoritmo ele somente aceita arestas com valoração positiva. Aqui temos todo o passo a passo do algoritmo, porém exemplificaremos o mesmo nos próximos slides. Então, utilizando o grafo da 11ª Regional de Saúde do Paraná, escolheremos o vértice de origem para esse algoritmo de Dijkstra. Então, a gente considerou na primeira chamada o vértice da cidade de Campo Mourão como origem. Desta forma, a gente vai ter uma lista de vértices abertos e uma tabela de anteriores e de distâncias do vértice origem até o vértice referente. Então, aqui a gente tem uma tabela de anteriores, onde a gente sabe qual é o vértice anterior que eu tenho que passar para chegar nesse vértice em questão. E aqui a gente tem a nossa tabela de distância, que informa a distância que eu tenho para chegar até o vértice destino e se o status desse vértice, se ele já está aberto ou fechado. Ou seja, se ele estiver aberto, eu ainda não obtive a menor distância. Se ele estiver fechado, eu já obtive a menor distância até ele. A gente pode observar que o vértice de Campo Mourão ele está com o valor 0. Por quê? Porque eu estou partindo dele. Então, a valoração para mim chegar de Campo Mourão até Campo Mourão é 0, porque eu já estou nele. Então, na nossa primeira iteração do algoritmo, o vértice aberto R da tabela de distâncias será a cidade de Campo Mourão. E seus adjacentes abertos I serão Araruna, Piabiru, Farol, Mamborê, Luisiana, Corumbataí do Sul e Iretama. Então a gente pode observar nessa tabelinha aqui, onde a gente calculou se a gente obteve uma menor distância ou não. Temos aqui os vértices I, que são os vértices adjacentes abertos, ou seja, os vértices que são vizinhos de Campo Mourão, mas que eu ainda não obtive a menor distância para chegar até eles. Então aqui a gente tem que fazer a soma da valoração da aresta que parte de R e vai para I, R sendo Campo Mourão e I, nesse caso, sendo Araruna, ou seja, a distância que eu tenho para chegar até Araruna, partindo de Campo Mourão, que é 21,4, mais a distância que eu tenho para chegar até Campo Mourão, que é mais 0. Ou seja, para mim chegar até Araruna, eu tenho que chegar primeiro em Campo Mourão. Então, por isso que eu somo a distância para me chegar até Campo Mourão. Então, para mim chegar em Araruna, partindo de Campo Mourão, o total vai dar 21,4. E eu tenho que comparar se essa nova valoração ela é menor do que a distância que eu tenho para chegar até o vértice I, que nesse caso é o vértice de Araruna. Para me chegar até Araruna, eu olho na tabela de distâncias no campo de destino Araruna, que por enquanto a valoração é infinito. Então, obviamente, 21,4 é menor que infinito. E o que isso nos diz? Nos diz que, para chegar até a cidade de Araruna, partindo de Campo Mourão, eu obtive a menor distância. Então, sendo assim, eu atualizo a nossa tabela de distâncias e informo que o vértice anterior para chegar a Araruna é Campo Mourão. Então, para todos os campos que isso der verdadeiro, eu realizo essas alterações.
Após todas as alterações, a nossa tabela de anteriores será essa e a nossa tabela de distâncias será essa. E eu fecho a cidade de Campo Mourão porque dessa forma eu já garanti que eu já tenho a menor distância para chegar até ele. Então as outras iterações do algoritmo a gente vai realizar todas. Contudo, a gente só vai apresentar nos slides a primeira iteração para não tornar o processo longo e demasiadamente repetitivo. Então para todas as demais iterações, o processo é o mesmo. Ao fim de todas as iterações, obteremos a seguinte tabela de anteriores e a seguinte tabela de distâncias. Sendo assim, devemos montar a nossa matriz de distâncias para conseguir estar utilizando nessa aplicação. Porém, temos uma observação, que o algoritmo ele só foi executado com o primeiro vértice do grafo, que foi a cidade de Campo Mourão, como ponto de partida. Assim, é necessário repetir todo esse processo anteriormente para todos os demais vértices do grafo. E, novamente, a gente não vai exibir essa execução, porque senão vai se tornar um processo muito extenso e repetitivo. Ao fim de todas as iterações do algoritmo de Dijkstra, ao fim de todas as execuções, a gente vai obter essa matriz de distâncias, onde cada linha e coluna representa uma cidade do nosso grafo. Você pode observar que aqui eu não referenciei qual cidade é cada coluna. Porém, essa representação está disponível no material que está na descrição do vídeo. Sendo assim, apresentamos o problema do caixeiro viajante. O problema do caixeiro viajante ele consiste em encontrar um ciclo que visite todos os vértices do grafo, preferencialmente somente uma vez, obtendo um custo mínimo. Então, o primeiro passo desse algoritmo é obter a nossa matriz de distâncias, e a gente já obteve ela nos slides anteriores. Então, desta forma, a gente retoma para todos os outros passos, que eu vou exemplificar nos próximos slides. Então, a partir do grafo estabelecido e do algoritmo de Dijkstra, a gente vai obter a nossa matriz de distâncias, que eu já exemplifiquei o processo de obter ela. Então, aqui temos a nossa matriz de distâncias. Sendo assim, partimos para o passo 2, onde escolheremos o vértice origem. Então, a partir da matriz de distâncias, a gente deve escolher o vértice origem do ciclo, a saber, a gente vai considerar a cidade de Campo Mourão. Partimos para o passo 3, onde iniciaremos o ciclo. Assim, o ciclo utilizando o vértice origem e o vértice mais distante da origem será formado. Ou seja, o ciclo inicial será Campo Mourão, Altamira do Paraná e voltando novamente para Campo Mourão, pois o vértice mais distante é Altamira do Paraná com um custo de 141,2. E como que a gente obteve esse 141,2? A gente olhou para a primeira linha da nossa matriz, que representa a cidade de Campo Mourão, que era o único vértice que estava presente no nosso ciclo, e a gente obteve a maior entrada dessa linha, que é a valoração de 141,2, que representa a cidade de Altamira do Paraná. Sendo assim, inserimos a cidade de Altamira do Paraná no nosso ciclo, que será Campo Mourão, Altamira do Paraná e, novamente, voltando para Campo Mourão. O passo 4, a gente deve obter a menor distância D entre os vértices não presentes no ciclo com os que pertencem ao ciclo. Após isso, a gente vai selecionar para cada vértice fora do ciclo a menor distância dele a um dos vértices pertencentes aos ciclos, que estão indicados de vermelhos aqui. Então a gente pode observar que a gente vai montar uma tabelinha dessa para cada vértice que está presente no nosso ciclo, onde indicaremos que a distância para sair do vértice que pertence ao ciclo até o vértice que está fora do ciclo. Por exemplo, aqui, da cidade de Altamira do Paraná para a cidade de Araruna, eu gasto 155,4. E para sair de Campo Mourão e ir para Araruna, eu gasto 21,4. Então, a gente vai selecionar para cada um desses vértices fora do ciclo, qual é o vértice do ciclo e sua distância que possui a menor distância. Então, aqui, para a cidade de Araruna, eu tenho Altamira do Paraná e Campo Mourão, porém a distância menor é da cidade de Campo Mourão. Então, sendo assim, eu seleciono a cidade de Campo Mourão como vértice do ciclo. Então, aqui eu tenho selecionado em vermelho todos os vértices do ciclo escolhidos para cada vértice fora do ciclo. Então, a partir das distâncias mínimas obtidas no passo 4, que a gente pode olhar aqui nessa nossa tabela, a gente vai escolher a maior delas. E essa cidade que possui o maior valor vai ser o vértice que será inserido no nosso ciclo. Então, assim, o vértice a ser inserido será a cidade de Quarto Centenário, que tem a distância de 90,8. E qual posição que a gente deve inserir essa cidade de Quarto Centenário? Então, recordando que o ciclo atual é Campo Mourão, Altamira do Paraná e Campo Mourão, com um custo de 282,4, a gente deve determinar a melhor posição para inserir o vértice Quarto Centenário. Note que ele pode estar entre Campo Mourão e Altamira do Paraná, ou entre Altamira do Paraná e Campo Mourão. Então, vamos estabelecer a melhor posição para ele. Então, dentre as duas posições disponíveis que a gente pode inserir esse vértice, a gente deve escolher a que possuir o menor custo, ou melhor, menor distância. Note que, ao analisar os possíveis ciclos, temos que o primeiro ciclo, a primeira opção, Campo Mourão,
Quarto Centenário, Altamira do Paraná e Campo Mourão, a gente tem um custo de 349,8. E na segunda opção, que é Campo Mourão, Altamira do Paraná, Quarto Centenário e Campo Mourão, a gente tem um custo de 349,8. A gente observa que os dois ciclos possuem o mesmo valor. Sendo assim, eu posso escolher qualquer um deles. Aqui o escolhido foi o primeiro, e sendo assim, prosseguimos com as iterações do algoritmo. Note que o algoritmo, por enquanto, ele obteve somente o primeiro vértice a ser inserido. Sendo assim, é necessário repetir todo o processo para até todos os vértices estarem inseridos no nosso ciclo. Então, a gente tem que repetir o passo 4 e o passo 5, até todos os vértices do nosso grafo estarem dentro do nosso ciclo. E, novamente, a gente não vai exibir essa execução, pois vai se tornar um processo muito repetitivo e muito extenso. Então, após todas as iterações desse algoritmo, a gente vai obter esse ciclo hamiltoniano, que contém todos os vértices do nosso grafo. Analisando esse ciclo hamiltoniano, a gente tem que observar se realmente existem todas essas ligações que estão nesse ciclo. Então aqui, por exemplo, na cidade de Farol, eu indico que de Farol eu vou para Moreira Salles. Porém, se observar no nosso grafo, não existe nenhuma aresta que interliga essas duas cidades diretamente. Então eu tenho que converter essa ligação para o caminho real que pertence a esse grafo. Então, saindo da ligação de Farol e Moreira Salles, na solução real é obtida no grafo original como Farol, eu vou para Janiópolis e depois eu vou para Moreira Salles. E todo esse caminho tem a distância de 49,5 km. Então, após todas as conversões, a gente vai obter esse ciclo e notamos que existem repetições de vértices nesse ciclo, nesse grafo. Então, essa solução, que antes era um ciclo hamiltoniano, se torna em um ciclo pré-hamiltoniano, onde repetimos alguns vértices do nosso grafo, com a distância total de 692,7 km. Então, apresentando esse ciclo um pouco melhor, a gente tem que, partindo da cidade de Campo Mourão, a gente vai para Mamborê, depois a gente vai para Boa Esperança, a gente vai para Janiópolis, depois a gente vai para Farol, e depois de Farol a gente retorna para Janiópolis, vai para Moreira Salles, Goiôerê, de Goiôerê vai para Quarto Centenários, depois volta para Goiôerê, depois de Goiôerê a gente vai para Rancho Alegre do Oeste, depois a gente vai para Juranda, Ubiratã, Campina da Lagoa, Altamira do Paraná, Nova Cantu, Roncador, Iretama, Luisiana, Corumbataí do Sul, Barbosa Ferraz, Fênix, Quinta do Sol, Engenheiro Beltrão, Terra Boa, Araruna, Piabiru e novamente retornando para a cidade de Campo Mourão. Então aqui temos a nossa solução do problema, que é um ciclo pré-hamiltoniano com um custo de 692,7 km. Conclusão. Apresentamos nessa aplicação como utilizar o problema do caixeiro viajante, que já é conhecido na teoria dos grafos, e essa utilização foi dada em uma situação atual, decorrente da pandemia pelo vírus da Covid-19. Mais especificamente, a gente buscou obter o melhor caminho para distribuir as vacinas para o Covid-19 na 11ª Regional de Saúde do Paraná, por meio do problema do caixeiro viajante. Além de tudo isso, a gente observa que, a partir das escolhas realizadas, ou seja, da região e do método escolhido para resolver esse problema, a gente buscou a melhor solução para o contexto apresentado. Desta forma, observamos que a solução apresentada para a entrega das vacinas, ela passa por todas as cidades obrigatoriamente, sendo necessário passar duas delas duas vezes, sendo a cidade de Goiôerê e Janiópolis. A gente passa por essas duas cidades duas vezes. Sendo assim, obtemos um ciclo pré-hamiltoniano. Por fim, destacamos que existem diversos outros fatores que alterariam cada decisão tomada na modelagem e na escolha dos métodos utilizados nessa aplicação. Por exemplo, se ao invés da menor distância, a gente considerasse o menor custo da viagem, ou o menor tempo que eu levaria para realizar todo esse ciclo. Apresentamos então as referências utilizadas nessa aplicação. Agradeço a todos pela atenção dada, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.